Fala pessoal, tudo bem? Arthur Albarelli aqui falando e hoje eu tô trazendo aqui um tópico diferente pro canal. Eu tô criando uma playlist voltada para falar de assuntos sobre dicas de carreira, de estudo e muito mais. E para esse primeiro vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu gosto de estudar. Primeira coisa que eu gostaria de fazer seria contextualizar. Eu sou CLT, pai de família, marido. Tenho que fazer compra no supermercado, tenho deveres, tenho um monte de coisa para fazer, então dá para ver que minha vida é um pouco puxada. Mas ao longo da minha rotina eu tento conciliar os meus estudos, que é o que me ajuda a diferenciar no mercado de trabalho, que é uma coisa que eu tenho consciência, e uma coisa que eu sempre busco. O que eu posso entregar diferente? Eu acho que é um ponto importante. E a primeira coisa que eu quero falar é duração do meu tempo de estudo. Nos dias que eu tô com muito sucesso, eu estudo 2 horas. Nos dias que eu tenho muito sucesso, assim, para me dedicar, porque eu tenho outras coisas para fazer, como eu já falei. Mas no dia que eu tenho muito sucesso, são 2 horas de estudo. Eu dedico 2 horas de estudo, mas no dia que não tá, às vezes vai 5 minutos, às vezes vai 15, melhor do que nada. E com base nisso, eu queria falar sobre o que eu acho essencial para quem quer trabalhar com dados, programação, mas isso se aplica a qualquer outra área, que é ter fluência naquilo que você faz. Vamos supor que você não conhece nada de programação, de análise de dados, viu que é uma área que está em alta, embora eu não acho que esse seja o motivo ideal para você escolher uma carreira, mas você quer começar, quer testar, ver se aquilo lhe agrada, se você gosta disso. E o primeiro ponto que eu digo é busque ter fluência. Busque saber como se faz análise de dados, busque saber quais são as linguagens de programação que são utilizadas na análise de dados, quais são as ferramentas e busque ter fluência nelas. Uma dica para você fazer isso é: vai no LinkedIn, vê os cargos que você quer, vê o que tem de comum entre eles e busca se aprimorar naquelas ferramentas. Para análise de dados tem o básico, Python, Power BI, Tableau. Primeiro uma linguagem de programação, o resto são 2 softwares para Business Intelligence. Busque saber quais são as linguagens e as ferramentas utilizadas, mas não foque só na linguagem e nas ferramentas, foque no processo. Falando de análise de dados, do processo de análise. Então não sabe o que fazer. Às vezes você pode comprar um curso, não acho que seja a melhor saída. Antes eu comprava muito curso, não acho que essa seja a melhor solução hoje. Mas a ideia aqui tem muito conteúdo gratuito na internet. E onde você pode aprender da melhor forma possível de graça, tem 2 sites muito bons: GitHub e Kaggle. Primeiro, o GitHub é um repositório online de softwares, então vai ter código de C, Python, de tudo que você imaginar, para tudo que você imaginar. É uma biblioteca zona, um prato cheio para você tentar aprender. E o outro é um site com datasets, notebooks voltados para análise de dados. Então, o Kaggle tem competições, mas tem muito conteúdo bom de usuários lá na plataforma. Então, você quer aprender sobre análise de dados voltadas para fraude? Então, vai lá no Kaggle, procura um dataset, olha os notebooks que estão relacionados a esse assunto e dá uma estudada. E falando sobre o processo de estudo em si, o que eu gosto de fazer para aprender algo que eu não sei do zero? Não foca na teoria no primeiro momento. Teoria é importante com certeza, é a base de tudo. Mas a teoria você vai pegando ao longo do tempo e que você vai se especializando nas... Pelo menos é assim que funciona para mim. Então procura um tópico que você queira estudar inicialmente, foca nesse tópico para pelo menos você ter uma noção do que é o básico. O que é o básico? Análise de dados. Saber quais são as bibliotecas que você usa, saber estruturar uma análise, saber como plotar um gráfico, como às vezes montar um modelo de machine learning. Você não precisa se especializar nisso nesse primeiro momento. Mas você tem que ter um domínio básico daquilo, sabe, ter uma noção de como funciona, e aí você vai vendo o que é importante para você, quais são suas deficiências. Você tem que fazer uma autocrítica, né? Você não pode esperar que alguém diga para você: beleza, aprende isso. Não, eu acho que você tem que partir do autoconhecimento e ver o que está difícil, o que está fácil. Você fazendo essa autocrítica, essa autoanálise, você começa o processo de aprimoramento. Mas voltando para a parte prática, não sei nada. Tenta replicar aquilo que as pessoas estão fazendo. Olha a estrutura do código, às vezes, sei lá, vai olhar uma análise de dados. Não sabe nada? Pega aquele código de uma pessoa, coloca na telinha do lado. Se você tem 2 telas, coloca uma tela o código da pessoa e a outra você abre o seu código e começa a digitar aquilo que a pessoa fez. E vê o resultado. Isso aqui plota um gráfico, isso aqui printa um texto na tela. Aí você vai tendo noção de como as coisas funcionam.
Isso é muito bom para você ir adquirindo noção de como realmente as coisas vão se encaixando, e ao longo do tempo você vai olhando vários padrões nos códigos, nas análises das pessoas. Então, às vezes tem uma estrutura padrão. Primeiro você importa as bibliotecas, depois você verifica como é que seus dados estão, se tem dado faltando, aí você vai para análise exploratória. Você começa a ganhar essa noção à medida que você vai olhando e tentando replicar aquilo que as pessoas já fizeram. Só que você não pode pegar o trabalho de uma outra pessoa e dizer que você fez. Isso não é ético. Mas encare isso como a caligrafia da sua época do colégio. Você não sabia escrever, aí você fazia a caligrafiazinha, repetia, e aí você começou a ter a fluência de como escrever, como montar uma frase, por aí vai. Começou a ter essa noção inicial, aí você vai começar a se arriscar. Pega uma referência daquilo que você aprendeu, que você tem uma noção, e você vai tentar fazer a sua própria análise de dados, seu próprio código. Vocês não precisa ter um negócio super bem estruturado, perfeitinho, detalhado, explicadinho, mas tenta arriscar, ver o que tu lembra, o que tu não lembra. Esse é o momento perfeito para você errar e ver assim, cara, eu não sei fazer isso. Falando de mim, eu estava com uma dificuldade muito grande em lembrar de alguns parâmetros de uma biblioteca para plotar gráficos chamada Matplotlib. E depois de várias análises, uma após a outra, comecei a pegar a fluência daquilo. Coloco esse parâmetro com esse, eu consigo estruturar, aumentar o tamanho de um gráfico ou outro. Eu consigo colocar vários gráficos na mesma linha com esse método. Aí você vai se arriscando. Uma outra etapa que eu gosto de fazer é tentar juntar conhecimentos. E você começou a adquirir a fluência nessa parte de dados. Tenta linkar com outra coisa. Você está focado só em análise de marketing. Tenta ir para um outro caminho. Tenta ir para uma área médica. Ver o que tem diferente. E tenta expandir os conhecimentos. E essa é uma dica inicial. Então, aqui os meus vídeos técnicos são curtos porque eu entendo que tem muita gente que não vai ter tempo de acompanhar tudo. Mas a ideia aqui é passar uma dica rápida sobre como estudar. Então o foco é garantir a fluência. Começa olhando o que os outros fazem e você começa a entender as estruturas lógicas das coisas. E depois que você entender a estrutura lógica, você começa a se arriscar e tentar as suas próprias análises, os seus próprios códigos. O próximo passo é expandir seu conhecimento com outras coisas, sair daquela área de atuação e ir para uma outra área, ver o que se aplica nas diversas áreas. É isso, turma. Você consegue aprender muito assim, um processo iterativo. Isso não funciona não só para código, análise de dados. Eu estou tendo uma experiência parecida aqui no YouTube. Eu não sabia sobre edição, e vídeo após vídeo eu tô vendo que eu consigo melhorar, o que dá para fazer. Então eu comecei vendo o que as outras pessoas faziam, olhava um tutorial no YouTube, dá para fazer isso, eu copio, eu corto, mas essa estrutura não tá legal, esse workflow de trabalho não tá legal, tá demorando muito. Aí eu pego de outra pessoa o que ela tá fazendo, isso aqui eu consigo encaixar. Eu não gostei disso, vou tentar fazer do meu jeito. Então é um processo iterativo que funciona muito para análise de dados, para programação, mas funciona para outras coisas também. Você copia, aplica, testa, melhora, muda e você vai construindo o seu próprio jeito de fazer as coisas. Ninguém nasce sabendo de nada. Então essa é uma dica que eu queria passar sobre como estudar, como eu estudo. Se você tem um método diferente, compartilha aqui comigo. Vai ser muito importante para eu saber o que vocês gostam de estudar, como vocês estudam, o que funciona, o que não funciona, até para eu testar e tentar melhorar o meu método também. Ter um método de estudo você consegue aprimorar. Então essa é uma dica rápida que eu queria deixar para vocês. Se você gostou aqui, deixe seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e é isso aí, turma. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!